Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema caridade. Toda fala do nosso amigo e irmão em Cristo, Oswaldo Pons, será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, o nosso irmão amigo. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Agradecemos ao mentor da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. E nesse momento tão especial da palestra, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento. Sentimento esses de amor, de paz e de fraternidade. Que nesse momento ainda, Jesus, tão especial, que o mentor do nosso amigo Oswaldo possa intuí-lo para que ele passe para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Senhor Jesus, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que ainda todos nós possamos juntar os nossos pensamentos em louvor a Jesus e que Ele possa sempre nos acompanhar. E nesse momento, eu pego todos esses nossos irmãos que estão assistindo a palestra e coloco nos braços do nosso irmão Jesus. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. O Mestre Jesus possa derramar suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos encarnados e também aos nossos amigos desencarnados, que assim como nós estão à procura de um auxílio, à procura de respostas que possa nos ajudar a entender a vida e entender como somos por dentro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre caridade. Durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2013, foi promulgado o Dia Internacional da Caridade, em homenagem à Madre Teresa de Calcutá. Ela é reconhecida pelo seu extenso trabalho em prol dos marginalizados pela sociedade. Assim, o dia 5 de setembro é o dia em que celebramos o Dia Internacional da Caridade. A palavra caridade nasceu do latim caritas, que significa amor, estima, afeição ampla, sentimento de amor puro e universal pelo próximo. Nos livros da Codificação Espírita, nós vamos ler várias citações sobre a caridade. Inclusive, um dos lemas foi o que a nossa irmã citou,
fora da caridade não há salvação. Por que será que não há salvação? Será que é o fato de simplesmente fazer caridade nos salva de alguma coisa? Em O Livro dos Espíritos, por exemplo, no capítulo da perfeição moral, Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E os benfeitores espirituais responderam que a mais meritória de todas as virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então é fazer o bem sem esperar nada em troca. É sacrificar-se pessoalmente pelo bem do próximo sem interesse oculto. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da lei de justiça, de amor e de caridade, no item intitulado Caridade e Amor ao Próximo, Allan Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência significa querer o bem de outrem, não desejar mal algum para o próximo, assim como a indulgência significa olhar com bons olhos, com compaixão. É olhar o comportamento de alguém sem julgar as intenções. Devemos ter sempre um olhar positivo para o outro. Não deve ser um olhar de condenação, mas um olhar de Jesus. Aquele olhar meigo que enxerga e entende que determinado comportamento é passageiro. Afinal, nós estamos em constante evolução, conforme nos ensina a doutrina espírita, de forma que amanhã aquele determinado comportamento inconveniente ou inapropriado já não vai me pertencer mais. É bem provável que já tenha se transformado em uma virtude. Lógico que não passe de mágica, mas com muito trabalho, dedicação nossa em querer o melhor para nós mesmos, sem que para isso seja necessário machucar alguém. Pode até demorar algumas belas reencarnações, vamos ainda sentir algumas dores, mas um dia, a duras penas, aprenderemos a ter um comportamento apropriado e condizente com o Evangelho de Jesus. Então nós seremos caridosos e nosso olhar será um olhar doce para o próximo, onde só vai enxergar beleza, assim como Jesus enxergava. E o perdão das ofensas? Ofensa é quando nos sentimos ofendidos por algo que alguém fez para nós. Muitas vezes nós revidamos diante da ofensa e falamos em tom áspero: você me ofendeu. Com quem pensa que está falando? Como ousa fazer isso comigo? E qual é o nome disso? É orgulho. Nós falamos: você me ofendeu, feriu meu orgulho. É orgulho isso. E o orgulho anda na contramão das boas virtudes. Porque o orgulho é um sentimento voltado apenas para o eu. É um sentimento egoísta que precisa ser tratado e transformado. Quando os espíritos falam do perdão das ofensas, eles estão falando para transformarmos o nosso orgulho em humildade. Eles estão falando para trabalharmos o nosso orgulho, fazendo com que nossa humildade prevaleça sobre nossa dificuldade
de entender as palavras de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a definição de caridade para a doutrina espírita é essa: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sendo a caridade um dos seus princípios fundamentais. A caridade que para Jesus, segundo os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, não se limita apenas à caridade do ajudar com coisas materiais, doações de alimento, dinheiro, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Assim, a caridade é uma virtude essencial para o crescimento moral e espiritual do indivíduo. E aqui, o indivíduo não é apenas aquele que recebe os benefícios da caridade, mas também é aquele que pratica a caridade. Este também será beneficiado. Porque a caridade tem várias facetas, tem várias formas de ajudar alguém. Nós temos várias formas de ajudar alguém através da caridade. Por exemplo, podemos apenas ficar em silêncio, ouvir uma pessoa, talvez ela esteja precisando desabafar, ou para pôr para fora aquilo que a está incomodando. Nós somos ali apenas, naquele momento, um ombro amigo. Em outra situação, mesmo que o seu orgulho seja ferido, talvez o momento também requeira apenas o nosso silêncio. Quando somos solicitados a aconselhar, quando alguém vem ao nosso encontro e solicita uma palavra de conforto, quando compreendemos um contratempo de uma pessoa e de alguma forma procuramos auxiliar, nós também estamos praticando a caridade. Quantas e quantas vezes nós vemos nos centros espíritas as pessoas à procura do conforto emocional, uma palavra de incentivo. Dentro de casa, um filho, um pai, uma mãe, nossa esposa, um marido, todos precisam de uma palavra amiga, uma palavra amorosa. E se nós nos propomos a auxiliar sem pensamento oculto, nós estamos praticando a caridade. E isso é considerado um ato louvável a Deus, para Deus. Outras vezes, somos nós os necessitados. Às vezes precisamos de um colo e alguém nos estende a mão caridosa e nos ajuda a levantar. Espiritualmente, quando fazemos uma prece e dirigimos essa nossa rogativa, as boas energias, a alguém que esteja necessitado, através de uma vibração, o benefício é duplo, porque a pessoa a qual dirigimos nossa rogativa vai receber o auxílio se ela se permitir ser ajudada. E nós também nos sentimos bem. Está na lei. Aquilo que fazemos aos outros retorna para nós com a mesma força e intensidade. Se a intenção é boa, nós recebemos as benesses dessa intenção. A outra face da caridade é quando eu cuido de mim mesmo, no sentido físico, emocional e espiritual. Nós precisamos procurar o equilíbrio entre esses três universos: o físico, o emocional e o espiritual. Quando eu faço isso, eu estou praticando caridade comigo mesmo. E é de extrema importância que eu faça para que eu tenha condições de auxiliar o próximo.
Nós somos um ser espiritual que vive em um corpo físico com emoções e sentimentos à flor da pele. Então não adianta eu cuidar apenas do corpo físico, viver na academia, no regime, e não cuidar da parte emocional. Não cuidar dos meus sentimentos, não entender o meu comportamento emocional e os sentimentos que brotam nas situações do dia a dia. É preciso entender o ser emocional que vive dentro de mim para equilibrar os sentimentos latentes. Por outro lado, também não adianta cuidar apenas do corpo emocional. É preciso cuidar do ser espiritual que vive e transcende a tudo isso. Então é preciso cuidar do espírito também. E nós fazemos isso. Nós cuidamos do espírito quando procuramos nos relacionar com Jesus, entender os seus ensinos. E aqui nós temos a doutrina espírita que nos auxilia nesse entendimento. Nós cuidamos do espírito quando desviamos o nosso olhar das coisas terrenas e olhamos para Deus, procurando entender as suas leis naturais, as leis naturais que regem o universo. E o mais importante disso tudo é aplicar essas leis na nossa vida, corrigindo as falhas e ampliando as vitórias do bem. A prática da caridade faz uma tremenda revolução em nosso ser interior. Se olharmos para a ciência, procurando entender o bem que a caridade pode realizar em nosso ser, nós vamos ver que atos de generosidade, por exemplo, podem ativar áreas do nosso cérebro associadas ao prazer e à recompensa, proporcionando uma sensação de satisfação e bem-estar. Quando nós praticamos a caridade, nós provocamos alterações químicas no nosso cérebro, principalmente na área que regula o humor e as nossas emoções. E estas estão diretamente conectadas aos nossos sentimentos de empatia. A caridade melhora a nossa saúde mental, principalmente quando praticamos o voluntariado. Nós reduzimos o estresse, diminuímos nossa ansiedade e a depressão perde força. Perceberam? Todos nós somos beneficiados. A pessoa que de alguma forma foi auxiliada e nós que promovemos o auxílio também somos beneficiados. Então, quando Jesus fala, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como assim a ti mesmo, faz sentido para nós isso. Nós precisamos apenas enxergar o outro como um ser independente de nós, com seus ideais, com seus valores e crenças, com a sua educação, a sua bagagem, que compreende não só a atual reencarnação, mas todas as outras reencarnações que já vivemos. Então eu não posso querer que o outro seja como eu. Nós somos individualidades diferentes uns dos outros, porque nós estamos em níveis evolutivos diferentes. Só que nós demoramos para entender isso. Nós demoramos para entender isso, e logo que chegamos ao plano espiritual, nos arrependemos de um montão de coisas que nós poderíamos fazer diferente, e que poderia dar um conforto espiritual melhor ao chegar do lado de lá. Tudo por conta do nosso orgulho,
do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Lembram lá do início? Caridade significa amor, estima, afeição. Tudo isso tem um significado muito além da nossa compreensão. Transcende o nosso entendimento. E talvez um dia nós entendamos o significado puro do que seja caridade. Porque a caridade tem essa função, a de nos encaminhar para a compreensão do verdadeiro amor, aquele exemplificado pelo Mestre Jesus. E para esse efeito, é necessário que façamos um esforço para entender a vida, entender a nós mesmos, fazer as escolhas corretas, tendo como luz a iluminar os nossos caminhos e ampliar a nossa visão do Evangelho do Cristo. Porque sem Jesus, nós ficaremos dando volta em volta de nós mesmos e não chegaremos a lugar nenhum. Sem Jesus, nós não conseguiremos edificar no nosso interior o verdadeiro reino de Deus que o Cristo tanto falou. No livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, que foi ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele fala da caridade essencial. Eu gostaria de fazer a leitura dessa mensagem para complementar e finalizar o nosso comentário de hoje. E ele diz assim, é muito linda essa mensagem. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se
da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Jesus, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançarem intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, nós devemos praticar a caridade, cuidar das pessoas, dos outros, mas nós também devemos olhar para nós, para dentro de nós, cuidar de nós. Então é por isso que um dos lemas da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é porque existe mágica. A salvação é trabalhar nós interiormente, porque todas as imperfeições vão ser transformadas em virtudes. Então, que possamos cuidar do próximo, mas cuidemos de nós também. Que Jesus nos abençoe, que os bons amigos intercedam por nós durante a noite, em todos os momentos em que nós precisamos. E que assim seja. Vamos então elevar o nosso pensamento um pouquinho mais a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, rogando bênçãos de paz, bênçãos de saúde, bênçãos de alegria para todos nós, para todos que de alguma forma estejam pensando nessa casa abençoada, para todos os nossos familiares, que todos sintam no seu coração e na sua mente, que possa tocar fundo os seus corações essa nossa rogativa. Abençoe o Senhor, nos fortaleça sempre e nos ampare sempre.